Olá, estudantes, como vão vocês? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que eu consegui tirar 10 pontos, ou seja, 100% do valor de uma prova. Okay? Muitos de vocês já tiraram notas máximas em uma prova, mas poucos sabem o que vocês mesmos fizeram para tirar esse ponto. Quando eu pergunto isso para alguém que tirou uma nota máxima, ele simplesmente fala, eu estudei. Beleza, mas como que você estudou? Entende? E é engraçado porque eu fiz um planejamento para tirar essa nota, entendeu? E aí eu vou te explicar aqui nesse vídeo como que eu fiz isso e como você pode fazer também e ter melhores resultados. Eu não vou garantir que você vai tirar 10 pontos, mas se você fizer, provavelmente você vai aumentar demais as suas notas, ok? Então, o que é isso aqui que você está vendo? Isso aqui é um flashcard, ok? Flashcard. Se você não sabe o que é um simples papel, entendeu? Onde você coloca alguma coisa na frente e essa coisa que está na frente faz você se lembrar do que está atrás. Show de bola? Basicamente é isso. Por que é basicamente isso? Flashcard, como todas as outras técnicas que eu ensino aqui no canal, ele é flexível, entendeu? Ele aceita a sua criatividade. Você pode colocar coisas aqui que eu nem sei o que é, mas aí a sua criatividade falou mais alto. E se eu fizer isso aqui um pouquinho diferente, entende? Então o flashcard aceita isso. Como eu utilizei para tirar essa pontuação máxima? Primeiro, qual é a matéria? Lógica. Lógica. Show de bola? Essa é a matéria que eu utilizei para tirar a nota máxima. Lógica, matemática e computacional. Como que eu fiz? Eu peguei flashcards, assim, ó. E aí o que eu fiz? Primeiro, na primeira linha, no topo do flashcard, eu fiz o quê? Coloquei o tema principal e o subtópico, ok? O tema principal e o subtópico. Por quê? Porque eu quero que quando eu olho para isso daqui, meu cérebro, ele já começa a pensar sobre o assunto, entendeu? Ele meio que norteia o conteúdo que eu vou aprender. Então, lógica, conteúdo amplo. Silogismo, conteúdo um pouco mais específico sobre o conteúdo. E aí eu faço a pergunta. Por que é importante aqui o lance da pergunta? Nesse ponto, eu tenho que te explicar a diferença entre duas coisas. Revisão e recordação. E por que você deveria focar nos seus estudos em recordar mais do que revisar. Beleza? Então, revisão é o quê? Para mim, revisão é quando você tem um conteúdo, por exemplo, você anotou lá de forma linear mesmo. Anotou, e aí revisão é o quê? Você pega o seu caderno e folheia. Aí vai lendo, relendo e blá blá blá. Eu lembro disso aqui, eu lembro disso aqui, eu lembro disso aqui. Próxima folha, lembro disso aqui, lembro disso aqui. Entendeu? Isso é revisão para mim. O que é recordação? Recordação é quando você não tem o conteúdo. Ou seja, você acha que entendeu o conteúdo, entendeu? E aí você prepara algum tipo de material que vai te testar, entendeu? Que vai te testar. Mas não somente isso, ele não vai só te testar. Ele vai te, testar e 2, te dar um feedback. O que é feedback? É dizer se você está certo ou se você está errado, entendeu? Se você estiver errado, ele te dá a resposta certa. Isso é o feedback imediato. Show de bola? Então, recordar tem esse poder. Revisão não tem. Revisão tem um defeito terrível. Qual que é esse defeito? Quando você está revisando, o que costuma acontecer é uma sensação de familiaridade com o tema. Ou seja, você vai lendo, relendo o seu caderno e tudo mais, e aí você tem a sensação de que, eu lembro disso aqui, olha só como eu sou inteligente, eu lembro disso aqui tudo, eu sou muito gênio. Entendeu? Você tem essa sensação de que você se lembra de todas as 300 páginas do seu caderno de 20 matérias. O que não é verdade. Verdade, como assim? Você pode provar isso. Você faz a prova, entendeu? E aí você vai ver o seu resultado, que não vai ser dos melhores. Por quê? Porque você só tem a familiaridade com o tema. Você não sabe o tema específico. Show de bola? Então, recordação vai fazer o quê? Entrando já no assunto do flashcard. Recordação utilizando os flashcards. Você colocou o tema principal, o subtópico, beleza? Tema principal e subtópico. Ele vai te nortear a direção onde o seu cérebro tem que buscar na sua cabeça as informações sobre esse tema, ok? Depois você vai fazer uma pergunta. O que essa pergunta é? É uma pergunta extremamente
específica. É uma pergunta extremamente específica. Você faz a pergunta, como identificar o termo médio, que é lá nas proposições, tem um termo médio, que é o que aparece na primeira e na segunda, e blá, 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 blá. Você não precisa saber disso. Beleza. Como identificar o termo médio? Aí tá aqui a explicação. Antes de virar, e repara aqui, olha só, é duas faces. Eu reutilizei, ok? É duas faces. Por quê? Porque eu não quero nem ter a sombra do conteúdo aqui para mim ter essa sensação de familiaridade, ok? Eu vou fazer a pergunta e eu vou quebrar a cabeça tentando lembrar. Por quê? Se eu lembro rápido, se eu lembro devagar, não importa. Eu tento lembrar. Se eu lembrar, eu viro e confirmo. Ah, blá, 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 blá. Ah, acertei. E aí eu passo para a próxima fase da repetição espaçada. Ok? A propósito, pessoal, tá vindo aí um treinamento gratuito sobre como se lembrar do que você está estudando. Ok? Mas esse aí é um assunto para próximos vídeos. Show de bola. Então, você está aqui, como identificar o termo médio, que é a pergunta. Essa pergunta tem que ser extremamente específica, ou seja, essa pergunta só tem que ter uma resposta. Ela não tem que, eu tenho que elaborar toda uma construção, tudo blá, blá, blá. Quem foi Dom Quixote? Entendeu? Não é isso exatamente. É uma coisa mais específica. O que é um substantivo? Aí depois, o que é um substantivo simples? Depois, qual que é a diferença do substantivo simples com o substantivo comum? Entendeu? 3 perguntas diferentes, 3 flashcards. Entendeu? Não é só, o que é um substantivo? Aí você começa a explicar o que num livro de gramática dá 3, 4, 5 páginas. Não, é bem específico. Show de bola? Olha só o outro aqui, ó. O que é um silogismo? É um tipo especial de argumento. Olha só, é bem específico. Isso aqui também tem a ver com a decoreba. Show? Você vai decorar mais o conteúdo. Mas não somente isso. Por quê? Porque como você estudou o conteúdo, quando você pergunta o que é silogismo, vai vir sim, é um tipo especial de argumento, mas vai vir toda a gama de conhecimento que você aprendeu depois. Então o que eu fiz? Eu revisei isso daqui várias vezes. Estou no ônibus, estou revisando. Estou em casa, estou revisando. Tudo que eu sei, eu passo para o próximo nível da repetição espaçada. E tudo que eu não sei, eu reviso mais vezes. No dia da prova, eu estava olhando isso aqui. No dia da prova. Olha que foda. E aí, depois de fazer a prova, 2 semanas depois, veio o resultado. Adriano, você tirou 10 pontos na prova. Parabéns. Aí eu falei, nem comemorei muito não, porque, você já sabe que a sua nota vai ser boa. Por quê? Porque, quando você, você revisou isso aqui o bastante. Como identificar o termo médio? Aí você já... você olhou para isso aqui, você nem lê, você nem subvocaliza isso aqui. Você olha para isso aqui, você já sabe a resposta. Você vira, e passa para o próximo. Olhou, sabe a resposta, virou. Entendeu? Você revisa em segundos. Show de bola? Então, estudante, essa aqui é a técnica, mas eu tenho que recomendar uma coisa para você muito bacana. É o seguinte, para os de vocês que estão querendo ir para o próximo nível ou começar essa jornada da aprendizagem acelerada, tem esse treinamento que eu criei, que tem esses 4 tópicos. Esses 4 tópicos que é o fórmula da retenção de conteúdo, entendeu? É para você aprender o conteúdo, mas não somente aprender. São as formas que você tem de capturar a matéria da aula, as formas que você tem de, eu tô lendo um livro que tem 300 páginas, eu pego 300 páginas e coloco em 10 páginas de, por exemplo, mapas mentais, entendeu? Eu tô fazendo uma aula de filosofia, anota em Cornell, por quê? Porque as dúvidas que eu tiver lá, eu vou poder ter o feedback, não tem que eu expliquei agora há pouco dos flashcards, eu vou poder ter esse feedback depois com o professor. Topificação, pontapé inicial, né, na aprendizagem acelerada. Como que você faz para capturar o conteúdo que é passado de forma acelerada, o conteúdo que você já é familiar, entendeu? Topificação. Escrita ativa, formas que você tem de entender, independente da sua vontade, independente de você querer entender. Entendeu? Porque isso aqui é para pessoas principalmente preguiçosas. Pessoas preguiçosas, aí tem um conjunto gigantesco de técnicas aqui que você pode aplicar para realmente entender o conteúdo. Professor, eu não estou entendendo isso. Beleza? Aí você vem para casa e começa. A escrita ativa, usa várias técnicas. Não entendi. Usou a segunda. Agora estou começando a entender, está ficando mais claro. Show? Então são 4 técnicas, são basicamente 4 cursos em um. 4 cursos em um. Topificação,
técnica de Cornell, mapas mentais e escrita ativas, ok, estudante? Então, nessa aula, o que você aprendeu? O que você aprendeu? Você aprendeu que você pode aumentar suas notas tremendamente se você utilizar os flashcards da forma que eu expliquei aqui, com perguntas que vão te dar um feedback imediato e perguntas que tem a ver com um tópico específico, ok? Uma dica final é essa data aqui, ó. Você vai jogar o seu flashcard fora depois de um ano estudado. Show de bola? Ah, mas só que esse flashcard já era para ter jogado fora. E esse também. Beleza, eu sei disso, mas como eu estou começando aqui, eu comecei, né, no final do ano passado a gravar vídeos aqui para o YouTube, eu guardei esse material porque eu sabia que em algum momento ele ia ser útil aqui para mostrar para vocês. Show de bola, estudante? Então, dúvidas sobre o treinamento, coloca aí embaixo ou entre aí no primeiro site da descrição. Me fala aí nos comentários o que você achou dessa técnica, se você já utilizava ela antes, se você já tem ótimos resultados utilizando ela. Se você caçar aí nos comentários, tem uma parte lá de uma pessoa que falou: caramba, usando as técnicas que você ensina no vídeo, eu tirei A na prova. Ou seja, eu acho que ela estava no oitava série, alguma coisa assim. Tirou a nota máxima lá. Por quê? Porque, cara, isso aqui... não é que você não é capaz de aprender as coisas, é porque você não sabe as técnicas para aprender essas coisas. Então, esse canal é sobre isso. Usa a técnica e aprenda o conteúdo. Show de bola, não é? Então, por esse vídeo é isso, estudante. Continue estudando, continue aprendendo e até o próximo vídeo. Bye, bye.